povo de Deus, todos bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa plataforma de cursos Missio Dei. Estamos felizes de estar voltando. Eu peço perdão aos irmãos, mais uma vez, por toda essa demora. A gente passou um tempo sem gravar aulas, mas graças a Deus estamos de volta para continuarmos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Que a paz do Senhor, a graça de Deus esteja sobre você e sobre toda a sua família. Antes de dar prosseguimento na aula de hoje, eu queria aqui fazer menção de um nome de uma pessoa muito especial para a minha vida, para a minha família e também para muitos dos nossos amigos e irmãos em Cristo, que é a nossa irmã Rosângela. A irmã Rosângela, o Senhor chamou ela partiu para a eternidade, deixando tristeza no coração de seus familiares, de muitos amigos, e sempre me lembro dela como uma pessoa que sempre teve muita fome e muita sede da palavra de Deus. Os olhos dela sempre brilhavam quando a gente falava das maravilhas do Senhor. Conheci ela através da nossa irmã Vani, lá em Teresina, e essa amada irmã sempre esteve nos nossos corações, sempre quando ela pôde, ela nos ajudou aqui no campo missionário, e eu fico feliz de ter conhecido essa serva de Deus. Eu oro para que o Espírito Santo conforte os corações dos seus familiares e de todos os amigos. Inclusive, ela fazia parte aqui da nossa plataforma, ela sempre teve muita vontade de aprender, e eu fico feliz porque ainda tem pessoas que têm fome e sede de Deus. Ela agora está com o Senhor, assim nós cremos, e vamos continuar aqui na nossa luta para a gente um dia também chegar lá, tá bom? Então que Deus venha confortar todos os corações ali da nossa irmã e da família da nossa irmã Rosângela, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso bíblico acerca do maravilhoso Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: obras maiores pelo Espírito Santo. Nós já temos visto coisas maravilhosas acerca do reino de Deus e acerca dessa pessoa bendita da divindade chamada Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude a entender tudo pelo poder da sua palavra. Nós já vimos no nosso curso até aqui que há uma grande diferença entre a ação do Espírito de Deus no Antigo Testamento e a ação do Espírito Santo no Novo Testamento. Eu acredito que todos os irmãos compreenderam bem que no Antigo Testamento o Espírito Santo sempre se manifestou, mas era de uma forma mais limitada, devido que o sangue da nova aliança ainda não tinha sido derramado na cruz do Calvário. E o Senhor ainda não tinha ressuscitado e nem enviado o Espírito abundantemente na sua plenitude. Então, no Antigo Testamento, nós vimos que o Espírito Santo operava por medidas. Vocês estão lembrados? Falamos de Elias e Eliseu. Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito de Elias. Falamos também daquela liderança que Deus pediu para Moisés levantar. A Bíblia diz que o Senhor tirou uma porção, uma medida de Moisés e compartilhou com aqueles homens. Ou seja, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha e operava de uma forma limitada através de medidas. No Novo Testamento, nós temos algo completamente diferente. Nós temos o apóstolo Pedro dizendo no livro de Atos que o Espírito Santo estava sendo derramado abundantemente, como profetizou o profeta Joel, dizendo que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E aquilo estava se cumprindo diante dos olhos do apóstolo Pedro, e a nossa alegria é que, ao falar da profecia, sendo ele um apóstolo do Senhor, o Espírito Santo o usou para dizer que a profecia também era para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Isso inclui a mim e a você. Então agora na nova aliança, o Espírito Santo é abundantemente
derramado. Não há nenhum lugar no planeta Terra e nem no universo onde a glória do Espírito Santo não seja acessível para aqueles que buscam, para aqueles que desejam, para aqueles que necessitam. O assunto da nossa aula é obras maiores pelo Espírito Santo e você vai entender o porquê deste tema. Quando abrimos a nossa Bíblia, eu quero hoje provocar você, não somente você, mas também a mim. Quero provocar a nossa fé hoje. Porque eu disse que no Antigo Testamento o Espírito Santo era dado por medidas limitadas. Mas quando nós olhamos para a história dos heróis da fé, dos homens de Deus, das mulheres de Deus, das crianças de Deus, a gente observa que mesmo com uma unção limitada, com uma porção limitada, aqueles homens e aquelas mulheres de Deus fizeram coisas extraordinárias. É o que a gente vê, por exemplo, se você quiser me acompanhar, abra sua Bíblia, lembrando que no nosso grupo do WhatsApp, privado, fechado, nós vamos enviar essa apostila para os irmãos depois estarem acompanhando e vendo tudo que nós estamos estudando e até mesmo coisas que eu não falo aqui, mas está na nossa apostila, o material mais completo, eu vou estar enviando para vocês, tá bom? Então vamos lá, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 32. Veja o que essas pessoas conseguiram pela fé, pelo poder de Deus, sob uma unção que a gente gosta de chamar de uma unção limitada, uma porção limitada do Espírito Santo. Veja só o que eles fizeram. Diz assim: e o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos. Olha agora o que esses homens de Deus fizeram pela fé e debaixo de uma unção limitada do Espírito Santo. Veja só. Conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros e mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Se eu continuar essa leitura, e você pode continuar aí a leitura, no versículo 40 está escrito: porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Observe bem, debaixo de uma unção limitada do Espírito Santo, a Bíblia diz que esses homens apagaram a força do fogo, eles escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, se fizeram poderosos em guerras, colocaram em fuga até exércitos estrangeiros e mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. O que é que nós estamos lendo aqui? A gente está lendo aqui manifestações tremendas da graça de Deus. Ele diz, conquistaram reinos. Ele diz, fecharam a boca de leões, se referindo provavelmente ao profeta Daniel. Agora observe, tudo isso debaixo de uma unção limitada do Espírito Santo. E a minha grande pergunta é, o que pode o mesmo Espírito fazer através de nós hoje que estamos debaixo da nova aliança? No versículo 40 está escrito que Deus tinha previsto algo melhor para mim, para você. Meu Deus, mas isso daqui é algo que a gente não alcança. O que é melhor do que conquistar reino? O que é melhor do que praticar a justiça? O que pode ser melhor do que obter promessas? O que pode ser melhor do que fechar a boca de leões? O que pode ser melhor do que acabar com a força do fogo, como Sadraque, Mesaque e Abidnego? O que pode ser melhor do que receber os mortos pela ressurreição?
Sabe o que pode ser melhor? É o poder do Espírito Santo habitando em nós plenamente, completamente, porque eles tinham o Espírito Santo por fora, usando eles, o Espírito Santo vinha sobre eles, e eles eram usados dessa forma pelo poder de Deus. Mas agora, como diz a palavra de Deus também na carta aos Hebreus, que para nós existem superiores promessas por causa de uma nova, de uma suprema aliança. Para nós as promessas são maiores porque eles foram salvos esperando Cristo ainda nascer. E nós fomos salvos pelo um Cristo que já veio e que voltará. Só que entre esse período da primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, aqui no meio, nós podemos dizer que é uma era sobrenatural do Espírito Santo, é um tempo do Espírito Santo. E eu fico assim muito constrangido diante de Deus, porque a verdade é que eu ainda não acessei isso, eu não toquei nessa realidade. Eu não sei se você já experimentou isso. O que pode ser melhor do que mortos ressuscitarem? Sabe o que pode ser melhor do que tudo isso? É ter Jesus habitando em nós, é ter o Espírito Santo dentro de nós. E aí a pergunta que eu coloco é: o que pode acontecer através da tua vida agora na nova aliança, debaixo não de umas gotinhas do Espírito Santo, mas debaixo da plenitude do Espírito de Deus? O que é que não pode acontecer na sua vida através da plenitude, do enchimento do Espírito Santo de Deus? Isso é algo tremendo. E quando a gente, por exemplo, abre também as nossas Bíblias em 1 Coríntios 2, do 9 ao 10, olha o que diz a palavra de Deus acerca dos mistérios do Evangelho e do poder de Deus. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, observe bem o que está disponível para mim e para você agora, num tempo onde todos nós, todos os que somos chamados pelo nome do Senhor, todos os que entregaram a vida para Jesus, todos nós podemos fluir na unção, na habitação do Espírito de Deus nas nossas vidas. Diz que aquilo que os olhos nunca viram, aquilo que nunca se ouviu, nunca entrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quando a gente lê esse versículo, eu vi já alguns pregadores dizer o seguinte: olha, no céu, aquilo que o olho nunca viu, você vai ver. No céu, aquilo que o ouvido nunca ouviu, você vai ouvir. No céu, aquilo que nunca penetrou no coração humano, Deus tem preparado para você. Vai ser coisas que você nunca viu e tudo. E eu sempre achei bonito essa interpretação. Mas quando a gente olha aqui para o próximo versículo, diz que essas coisas que estão prometidas aqui, versículo 10 está dizendo: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que aquilo que os olhos nunca viram, que os ouvidos nunca ouviram, que nunca subiu no coração do homem, o que Deus preparou para aqueles que o amam, o Espírito já nos revelou. Ele está falando acerca da glória de Deus, do Evangelho de Deus, do que está disponível para cada um de nós. Tudo está revelado. Basta apenas que nós possamos buscar, basta apenas que a gente venha querer. Então, aqui fala dos mistérios do Evangelho, fala dos mistérios da glória de Deus, fala das bênçãos vindas do nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito,
porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Vocês estão entendendo? Então eu estou tentando mostrar para vocês o seguinte: debaixo da antiga aliança, que o sangue era o sangue de animais que era derramado ali para a purificação dos pecadores, e ainda assim não era perfeita a purificação, eles tinham que vir todo o tempo sacrificar um animal inocente para poder serem purificados. Mas quando Cristo veio, João Batista falou acerca de Jesus: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o escritor aos Hebreus nos ensina que o sacrifício de Cristo é perfeito e foi perfeito de uma vez por todas para nos libertar do poder e da força do pecado. Então, depois disto, o Espírito Santo é abundantemente derramado. Ele pode nos encher de uma graça nunca vista nem por Abraão, nem por Moisés, nem por Daniel, nem por Elias que viu fogo cair do céu. O que está disponível para cada um de nós é algo incrível, é algo que vai além do nosso entendimento, é algo que a gente não consegue acessar por causa da nossa pouca fé. Quando a gente vê o que Deus pode fazer através do ser humano, é algo que realmente é maravilhoso. E aí, tendo esse fundamento, a gente consegue entender um pouco, não tudo, porque a revelação da palavra ela é muito profunda. Então, mas a gente consegue entender um pouquinho do que está escrito, por exemplo, que é o tema da nossa aula de hoje, obras maiores pelo Espírito Santo. Em João, capítulo 14, do 12 ao 14, é algo que é difícil da gente entender isso, mas vamos lá, vamos tentar. João 14, 12, 13, 14 e 15, vamos lá. Em verdade, olha o que Jesus está falando, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aí ele continua: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu rogarei, pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Observe que o próprio Jesus está profetizando a vinda e o ministério do Espírito Santo. E antes de falar da chegada do Espírito, ele diz que obras maiores os seus seguidores fariam. Aqui eram os apóstolos, mas a promessa se estende a todo o corpo de Cristo. Como pode um pecador como eu e você, como pode um simples seguidor de Jesus fazer obras maiores do que as obras que ele fez? Como isso é possível? Eu vi um dia o nosso irmão Rodolfo Abrantes, um cantor cristão abençoado, falando sobre o versículo, e ele diz o seguinte, que porque como a gente pode conseguir fazer obras maiores? Ele trouxe uma explicação interessante. Ele disse: Deus fazendo as obras de Deus é algo glorioso. Jesus fazendo as obras de Deus é Deus fazendo as obras de Deus, é algo maravilhoso. Agora, um pecador fazendo a obra de Deus, meu Deus do céu. Realmente esse entendimento é poderoso. Um pecador fazendo as obras de Deus, isso aí é algo que é pesado. É tipo assim, se torna muito maior, porque tem que ser muita graça, muita misericórdia, muito poder de Deus. Obras maiores. Quem pode fazer algo maior do que o que Jesus fez? Quem? Nenhum de nós fará obras maiores do que a que ele fez, num sentido de importância, num sentido de valor, não. Mas o próprio Cristo nos prometeu que
nós poderíamos chegar em muitos lugares debaixo da graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Olha, a gente pensa muito alto, né? Porque na verdade a gente não está conseguindo nem fazer as obras básicas. A gente às vezes não está conseguindo fazer nem o básico, nem o ABC do Evangelho. E a gente já pensa nas obras maiores e tudo. Mas eu só quero compartilhar isso com vocês para te mostrar que tem coisas que a gente ainda não viu. Tem coisas que a gente ainda não experimentou. Uma satisfação que o mundo não pode te dar, um prazer que o mundo não pode te dar. Encontrado em Jesus Cristo, na presença do maravilhoso Espírito Santo. Isso está disponível para mim e para você. Então, quando abrimos a nossa Bíblia, por exemplo, em 2 Crônicas, abra aí a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 16 e o versículo 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você cometeu uma loucura, por isso de agora em diante haverá guerras contra você. É o rei Asa sendo repreendido por um homem de Deus. Mas este versículo é tremendo. O Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Por toda a terra. Para dar força, ou para se mostrar forte, em outras traduções, para aqueles cujo coração é totalmente dele. Se eu não me engano, foi um testemunho de Moody. Moody é o sobrenome dele, um grande homem de Deus. Quando ele era mais novo, ele ouviu um pregador dizendo: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem que é totalmente dele. Aí o Moody saiu profetizando e dizendo: eu serei este homem. E ele naquela época, sem celular, sem tecnologia, sem nada, ganhou centenas, centenas e centenas de pessoas para Jesus. Então, você e eu, nós precisamos ser crentes comuns. Como fluir desse jeito no sobrenatural sendo um crente comum? Através do nosso trabalho, através da nossa profissão, através da nossa escola. A presença de Deus, a unção do Espírito Santo pode ser tão forte nas nossas vidas que você não vai conseguir se esconder. Onde você estiver, as pessoas vão saber, ali vai um servo de Deus e vão lhe procurar. E você vai dar conselhos da palavra de Deus. Então, cabe agora a cada um de nós a gente se render a Ele em adoração, porque isso é muito maravilhoso. Obras maiores pelo poder do Espírito Santo. Eu vou me render em adoração. Eu vou pedir para que Ele me use como um vaso de barro. Como diz a palavra de Deus lá em 2 Coríntios 4 e o versículo 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Ou seja, aqui ele fala do Evangelho, do Senhor Jesus Cristo, tudo isso é um tesouro. E ele coloca isso dentro de nós, em vasos de barro, para que o poder seja só dele, é na nossa fraqueza mesmo. É nas nossas fragilidades mesmo que ele quer nos usar. E outra coisa, a glória é dele sempre, mas a alegria é nossa, de sermos instrumentos da glória de Deus, e com certeza ele também se alegrará em nós, como ele mesmo disse acerca do seu filho: este é o meu filho amado em que eu tenho prazer. E a palavra de Deus diz que assim como o Pai ama Jesus, ele também nos ama. Glória a Deus. Então, enquanto todas as áreas da nossa vida vão sendo consertadas, enquanto ele vai colocando as coisas para o lugar, o nosso dever é ter sede, é ter fome da presença dele e crer que obras maiores vão acontecer. Obras maiores vão acontecer se tão somente o nosso coração for totalmente do Senhor. Amém? Eu creio que Deus quer isso de cada um de nós. Ele morreu por nós naquela cruz,
mas ressuscitou ao terceiro dia e em breve voltará. E quando ele voltar, a palavra diz, nós precisamos estar trabalhando para ele, esperando a volta dele com amor no coração e fazendo a sua vontade. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Qualquer dúvida, coloque lá no nosso grupo do WhatsApp ou aqui nos comentários desse vídeo, você pode colocar, tá bom? Você pode compartilhar também o vídeo para um amigo, para quem você desejar que estude com a gente. E eu creio que o Espírito Santo vai abençoar a todos nós. Vamos embora, como diz o outro, vamos direto, não vamos parar mais, tá bom? Nos atrasamos um pouco nas nossas aulas, mas vamos para frente. E eu creio na bênção do Senhor, nosso Deus. Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, por esse privilégio de poder servir os meus irmãos com a sua palavra, Pai. Tudo que eu estou falando para eles eu aprendi de outros homens e mulheres de Deus. Nada é nosso, Pai, tudo é do corpo de Cristo. E por isso nós compartilhamos conhecimento, nós compartilhamos a palavra, porque não vem de nós, vem de Ti, Senhor. Eu te peço que nos dê fome e sede da Sua presença, nos dê fome e sede da Sua palavra. Senhor, trabalha nos nossos corações e nas nossas vidas, Senhor, e nos ajuda a estar na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Espírito Santo, pela graça e pela misericórdia de estar diante de Ti. Fica conosco, Senhor, nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até a próxima aula, querendo Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.